Tcharam! Ao vivo! Mais um dia, mais uma live da hora nona. Todo dia durante a pandemia, 9 da noite, no Instagram da IB Guaranhões. E logo depois que termina a live, a gente publica essa live lá no YouTube, tanto no canal da IB Guaranhões, quanto no canal meu pessoal, Manu Mesa Barba. Você já se inscreveu lá no meu canal pessoal? Eu criei um canal só por causa da pandemia, para eu postar reflexões diárias para os membros da Igreja Batista Guaranhões, onde eu tenho o privilégio e a honra de pastorear, mas acabei fazendo outras coisas e tal, então o que era para ser só na pandemia, já tô vendo que vai ficar para depois. Achei que só o pessoal da igreja que ia assistir, mas já tá chegando lá em 500 inscritos. E então quer dizer que tem uma galera boa querendo assistir os vídeos. A gente vai continuar fazendo e continuar postando então, fazer o quê, né? Vamos lá então, esperando aí a nossa Carol. Boa noite, Lucas. Pastor Volmar, privilégio ter você por aqui. Ei, Regininha, Joselma, mas quem tá aí? Só gente boa, só gente top das galáxias. Daqui a um pouquinho vai chegar a nossa convidada da noite, que é a Carol. Ela é da PIB de Vitória e ela faz um trabalho lá muito legal, o ministério que ela desenvolve, e ela é a nossa convidada desta noite. Vamos aguardar ela chegar aí. Uma boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a todos. Ei, Regininha, cadê a Carol, né? Tá chegando por aí. Vamos ver se ela já entrou aqui. Eu vou mandar o convite para ela entrar. Aí, ó, já está aqui com a gente. E ela vai chegar por aqui para nossa live desta noite. Vai ser um papo muito legal, abençoado. Tá entrando. Tá girando. Vamos ver se vai conectar, né? Aqui tá tudo ok. Só aguardando ela aceitar lá o convite. Vamos ver o que vai acontecer nessa live de hoje. Tcharam! E aí, Carol, não tá conseguindo entrar, não? Eu já enviei o convite, é só você aceitar aí a solicitação ou sair e me mandar entrar novamente, e você pode me mandar a solicitação e eu posso aceitar daqui também. Ei, Maurício. Olá, pessoal. Lisa, William. Ei. Estamos todos aí. Que bênção que vocês estão sempre aqui acompanhando essa live. É, Maurício, aqui, ó, mesa. Ó, a mesa, ó, a mesa. Mesa e barba. Mesa, barba. Aí na escola, o pessoal, para me zoar, né, me chamava de cadeira, bigode. Que é mesa, barba, cadeira, bigode. É mole. Tá tendo alguma dificuldade lá. A Carol tá tentando entrar, mas não tá entrando. Não sei se é com o telefone dela, não sei se é com a internet dela, mas algo acontece com a Carol que ela não está conseguindo conectar. A tela divide, parece que ela vai entrar, mas aí ela sai. Tá dando algum bug lá, um bug do milênio. Nosso vídeo, Maurício? Como assim nosso vídeo? O vídeo que a gente vai fazer, né? Saudade, né? Do que a gente ainda nem viveu.
Vamos, vamos, Carol. Ih, rapaz, tá dando alguma coisa aí, hein? Ei, manda o convite para mim, Lisa. Ela mandou mais um aqui. Todos que ela tá mandando, eu tô aceitando. Não tá tendo jeito, não. Eu vou tentar mandar então pro Lisa BJM, que é o marido dela. Talvez funcione. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lá. Aê! No celular dele entrou. Peraí que eu tô sem. Tá dando bastante eco, né? Tô baixando o meu volume aqui, mas ainda tá com eco, né? Tá com eco? Talvez seja a conexão. Não, era o O outro ideal é celular que que tava você aqui. fique bem perto do modem, Uai, gente, do roteador, tô em dois celulares. Agora pode me derrubar. para pegar Eu vou sair. Wi-Fi, ficar mais estável. Ih, rapaz, caiu de novo. Meire, isso aí, ó. Cadê, Carol? Carol tá tentando entrar, entra, mas não entra. Ai, essa tecnologia é uma bênção, mas tem hora que faz raiva na gente, né? Ainda bem que hoje eu tô tranquilo como um grilo, manso como um ganso, de boa na lagoa. E aí, Carol, tô esperando. Manda o convite aí, ou pelo seu, ou pelo do seu marido. Alguma coisa tá acontecendo aí, mas vai funcionar. Vai funcionar. Carolzinha vai falar com a gente, vai ser bom. Vamos tentar mais uma vez? Então vamos. Agora vai, hein? Faz uma oração poderosa aí, gente. Estende a mão aí pro lado da casa dela e ora. E aí, deu certo agora? Deu certo agora esse trem? Benção, agora foi. E aí, menina? Eu, Tudo hein? bem? Graças a Deus, graças a Deus. Tudo Então, certinho, deixa eu só botar esse trem aqui. agora tá perfeito, sem eco, sem reverb. Tô te ouvindo Uau, perfeitamente, tô te vendo. Acho que agora a gente conseguiu, hein? conseguimos. Vamos nós. Boa Então, noite, galera. Carol. Se Vamos apresenta lá. aí, conta um pouco da sua história, de onde você veio, como foi Vamos sua lá. conversão, a sua experiência com Cristo, sua caminhada, o que é que você tem feito, até chegar aí na PIB de Vitória, o trabalho que você desenvolve, o que é que você faz aí, dá uma resumida geral aí pra gente. Vamos lá. Eu nasci numa família cristã, membros da Primeira Batista desde os tempos da General Osório. Né? Os meus avós eram da igreja, minha mãe, meus tios, todos eram da igreja desde Antes sempre. do pastor Samuel ainda. Pastor, na verdade, eles fizeram a caminhada do pastor da General Osório até a primeira. Então Ok. eles fizeram uma caminhada, pegaram esse tempo. E então nós passei a minha praticamente infância, adolescência toda na primeira igreja. Estive um tempo também na Igreja Batista Central e trabalhava com a área de música na Igreja Batista Central. E aí, no tempo do Onça, Mirielle. E aí depois volto para a primeira igreja, casada, com filhos e com uma Central é carga. aquela ali do Parque Moscoso, né? Isso, isso. Eu trabalhei ali, mas trabalhava exclusivamente com música na igreja. Porque a minha formação é musical, a minha primeira formação é a formação musical, então eu sempre trabalhei com música na igreja, inclusive ainda hoje trabalho. Mesmo com o Ministério Amor Incondicional, eu ainda faço trabalho na área de música na igreja. E nós temos, né, ali com o pastor Doronés, a gente encontrou a possibilidade de desenvolver esse trabalho,
que é o Ministério Amor Incondicional, onde a gente trabalha com todas as pessoas com síndromes, transtornos e deficiências. E esse ministério surge Na verdade, eu estou em escola há muito tempo, né? Eu dou aula há 20 anos. Então, nós temos visto que as escolas têm se adaptado a essa realidade de termos muitas pessoas com laudos e diagnósticos. E, por obra e graça do Senhor Jesus Cristo, um dia acendeu a luz. Eu falei, uai, gente, eu faço isso na escola a vida inteira, por que na igreja ninguém faz isso? Eu entendo que Jesus se apresenta a quem Ele quer do jeito que Ele quer. Mas eu também acho que Ele nos dá dons e talentos e ofícios para que nós possamos dedicar a Ele. E aí, conversando com uma das irmãs da igreja que é responsável pelo Ministério Infantil e a irmã que é responsável pela educação religiosa da igreja, nós entendemos que era um tempo, assim, que nós precisávamos fazer alguma coisa, porque nós tínhamos muitas crianças na igreja com diagnósticos e laudos, que eram tratados bem, as famílias não tinham nenhum tipo de reclamação do tratamento que a igreja dava a essas crianças, mas em contrapartida não era o tratamento eficiente para aquela criança. A gente começou a conversar com as famílias e nós percebemos que as famílias tinham muita preocupação no sentido de que o meu filho precisa escrever, meu filho precisa aprender a ler. E aí surgiu no nosso coração o desejo de que essas crianças tivessem a oportunidade de conhecer Jesus. E que essa mensagem de Jesus precisava ser adaptada. Não a essência, mas o formato. Então, nós já temos uma adaptação que é muito visual e costumeira na igreja, que é o trato de Libras. Inclusive, nós estávamos agora, há 10 minutos, nós estávamos num curso de Libras, que nós temos feito na PIB nesse tempo. Mas não existiam outras frentes que fossem adaptadas. Então, hoje na igreja, na primeira igreja, qual é o quadro que nós temos, que nós trabalhamos? Nós temos 15 condições diferenciadas, onde nós temos a oportunidade de cuidar dessas pessoas e ofertar a elas essa mensagem de Cristo de forma que ele seja eficiente. Não adianta eu vir com uma história que vai demorar 40 minutos para uma criança, se a criança é TDAH, por exemplo. E o tempo de atenção dela é muito curto. Então, a gente precisa começar a repensar essas questões. Nós temos muitas crianças autistas na igreja. Uma dessas crianças, por exemplo, ela tem um lugar fixo. Ela não consegue se organizar emocionalmente se ela senta num lugar diferente. Então, todo domingo, aquele banco precisa estar separado para ela, porque é ali que ela consegue se organizar. Então, nós fomos vendo que eram pequenos detalhes, mas que a igreja precisava compreender. Que não era só a necessidade de uma rampa, não era só a necessidade de um braille escrito nas portas. Nós precisávamos de uma mudança que fosse completa. Então, é isso que nós temos feito nesse tempo. Tem acessibilidade que não é física, não é estrutural. Ela é relacional, existencial. Exatamente. Tem uma acessibilidade que não tem nada a ver com o que a gente vê, mas com que a pessoa que precisa da acessibilidade possa se sentir, de fato, acessada ao ambiente que a gente está proporcionando, né? A questão da acessibilidade física é muito simples da gente ver. Nós temos visto mesmo nas igrejas com muito ampliada essa questão, muito potencializada. Mas você sabia que tem lugar, Carol, que ainda tem uma turma que acha que rampa e essas coisas são desnecessárias? Não tenho dúvida, pastor. Não tenho dúvida. Mas aqui em Guaranhões, tem 5 anos que eu estou na igreja aqui. O nosso templo é no 2º andar. Não tinha rampa de acesso. Tem uma rampa por trás, porém a rampa morre atrás do púlpito que tem uma escada para subir. Difícil. E aí eu entrei num processo de reforma, adequação, de dentro para fora. Tivemos que refazer várias coisas e começamos pela parte elétrica, hidráulica e tal, e fomos de dentro para fora. Aí tratamos por dentro, questão de iluminação, sonorização, acústica, etc. Chegamos do lado de fora. Quando chegou do lado de fora, falei, bom, o próximo passo agora é construir uma rampa. Tínhamos um pedaço de terreno totalmente inútil. Uma faixa de 1 metro e quase 2 metros assim, de largura de terreno na frente da fachada da igreja e na lateral, que dá para o vizinho.
Falei, cara, o negócio está aqui perdido, a gente não vai fazer nada com esse pedaço de terreno. Vamos subir uma rampa aqui, abre um pedaço ali do templo, faz uma porta e já vai sair na frente lá do púlpito, onde a gente pode demarcar alguns lugares que vão ser específicos para cadeirantes, seja idosos, né, e etc. Cara, fizemos o projeto, uma arquiteta fez de graça para nos ajudar, apresentei o projeto, você acredita que demorou 3 anos para a gente começar a fazer essa rampa? Porque ainda tinha uma grande parte das pessoas que discordavam disso, achavam isso desnecessário, e eu tive que orar muito e esperar que algumas pessoas, né, se convencessem, outras pessoas saíram, foram embora, louvado seja Deus, e aí a coisa foi, sabe? E aí até que alguém virou e falou assim, pastor, eu vejo o senhor falando sempre desse negócio de rampa, e o que é essa rampa aí? Eu falo, é para subir, acessibilidade. E aí, no final do ano passado, no culto da virada, eu passei uma vergonha, mas aí eu falei de púlpito e dei logo uma lapada na igreja para ver se dava um sacudinho, entendeu? Eu fiz o batismo de um adolescente, e a avó dele veio para assistir o batismo. Só que a avó era cadeirante, ela não pôde acessar o templo para ver o batismo do neto dela. Aí tive que chamar um monte de diácono, um monte de homem forte, para subir a dona com cadeira e tudo, escada acima, uma situação constrangedora, desnecessária, entendeu? Mas aí eu fiz questão de frisar, e algumas irmãs que nós tínhamos, que subiam a escada com muita dificuldade, usando muletas, etc., falei, gente, não é possível. É possível. Mas sim, é possível. Ainda tem muita gente que acha que isso não é importante. Mas aí esse irmão, glória a Deus pela vida dele, que ele me perguntou e se disponibilizou. Pastor, você quer deixar eu tocar essa obra aí? Falei, meu irmão, tá na sua mão, vamos que vamos. Nós temos R$200, mas é o suficiente para começar. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que Deus vai providenciar. Porque a Bíblia diz que tudo que está de acordo com a vontade dele, ele vai prover. E eu tenho absoluta certeza, convicção, de que Deus quer que todas as pessoas, independente de sua dificuldade ou deficiência, que elas tenham acesso ao culto e à mensagem do Evangelho. Então, eu tenho certeza que Deus vai providenciar. Pode lançar, o projeto está aqui, vamos lá. Começamos com R$200, essa semana a gente já termina a rampa, louvado seja Deus. Glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho experimentado muitas coisas relacionadas a essas acessibilidades. Acessibilidade física nós temos na igreja, na nossa igreja. A PIB tem, as pessoas entram por trás. Eu sou do tipo meio radical, então algumas coisas ainda me incomodam, mas ainda damos graças a Deus porque temos temos um elevador, temos a rampa, então as pessoas podem entrar com maior facilidade. Mas a gente ouve muitas coisas que no meio do caminho vão calejando a gente, na verdade, né? Vai machucando, vai calejando, mas a gente vai ficando, né, mais fortalecido no Senhor e vendo que Ele realmente vai fazendo aquilo que Ele tem para fazer. O que eu costumo dizer é que algumas mães, por exemplo, me perguntam, Carolina, mas meu filho tem tal problema, será que ele vai ser salvo? Eu falei assim, olha, eu não sei se ele vai ser salvo, eu não sei nem se eu vou ser salvo. Eu tenho certeza da minha salvação, mas né, a gente não sabe. Mas assim, creio totalmente. Mas a nossa responsabilidade é falar de Jesus para ele. E eu lembro que uma das coisas que mais gritou ao meu coração, quando uma mãe falou para mim, ela falou para mim assim, Carolina, se esse ministério não tivesse aparecido na igreja, eu só pretendia voltar para a igreja depois que meu filho fizesse 15 anos, porque ele não consegue se comportar. E aí eu lembrei, por exemplo, da minha infância. Minha infância foi correndo naquele pátio. Os ralados da minha perna é daquele pátio. Eu falei, a gente precisa criar memórias de infância, memórias afetivas na vida dessas pessoas relacionadas com a igreja. Porque os meus melhores amigos eram da igreja. As minhas brincadeiras aconteciam dentro da igreja. Por que essas crianças não podem estar na igreja? Porque elas têm algumas questões diferentes. A gente precisa se adaptar para isso. A gente precisa se adaptar. Muitos pais, por exemplo, hoje dizem pra gente, Carolina, quanto tempo a gente não podia assistir um culto? Porque o meu filho gritava, batia, pulava e alguém ia me chamar e eu não podia assistir culto. E hoje eu posso fazer parte do culto coletivo. Eu falo, gente, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Quantas pessoas não podem fazer parte de um culto coletivo?
E a gente dispondo de um culto coletivo porque seu filho grita ou pula ou não fala, ou sabe lá qual seja a questão dele, isso não pode te impossibilitar. E eu costumo sempre dizer que quando a gente pensa em evangelho, a gente precisa lembrar que o seu filho, ele é no mínimo meu sobrinho. Porque você é meu irmão. Não é? Então eu preciso me preocupar com ele. Eu preciso Pois me preocupar com ele. Muita gente fala, eu sei que eu vou falar aqui agora pode parecer meio polêmico, mas não, é só uma ilustração, tá bom? Só uma ilustração. Fiz um trabalho uma vez, estava no seminário, e a matéria ainda se chamava Seitas e Heresias. Mas agora, por conta da questão, né, do respeito mútuo e enfim, todas essas questões, a matéria precisou mudar de nome, porque seita, considerar a religião do outro uma seita, uma heresia, pode soar desrespeitoso, então agora se chama História das Religiões, ou Religiões Comparadas. E aí, né, mas quando eu estudei ainda se chamava Seitas e Heresias. E o professor passou lá tudo que era, né, considerado pelos cristãos protestantes de linha, né, evangélica como seitas, heresias e tal. E eu acho isso muito legal, da gente mudar as nomenclaturas para demonstrar o nosso respeito. Eu acho muito ruim quando a gente começa, sabe, a julgar o que é do outro como errado e etc, etc. A gente pode conversar, a gente pode dialogar, a gente pode inclusive discordar, mas desrespeitar aí já pode atrapalhar o nosso testemunho e até a mensagem que a gente quer comunicar. Então, assim, eu sou de extremo respeito. Eu tenho amizade com rabino, com padre, de tudo quanto é jeito, não tem crise nenhuma com isso. Sou terminantemente contra falar contrário a qualquer que seja a religião ou a vertente evangélica, falar contrário de púlpito, em salas de EBD. Eu acho que isso tudo afasta muito mais do que atrai. Então, eu prefiro, assim, pega-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Então eu prefiro ir, né, pelo caminho. Mas enfim, eu preciso falar. E aí foi me apresentado aquilo tudo e pediu para fazer um trabalho. E eu me lembro que o trabalho que eu fiz, o título do meu trabalho para a conclusão dessa matéria foi o seguinte: Aprendendo com os que nós consideramos errados. E aí eu peguei a lista de todas as que foram, né, na época, considerados seitas e heresias, e peguei um ponto positivo e uma lição que nós, os verdadeiros cristãos, precisamos aprender com eles. E aí, por exemplo, o que você citou aí me fez recordar. Você falou, o filho do meu irmão é meu sobrinho. E eu tenho uma tese, Carol, que é o seguinte... No mínimo, porque na verdade ele é irmão. No mínimo. A minha tese é o seguinte, a gente diferencia irmão de sangue com irmão de igreja. Para mim, não tem diferença. Primeiro, a Bíblia diz que há amigo mais chegado que um irmão. E segundo, que a Bíblia diz que nós fomos redimidos pelo poder que há no sangue de Jesus. No sangue de Cristo, então, exatamente. O sangue que me incluiu nessa família é o mesmo sangue que te incluiu. Então nós somos, sim, ainda exatamente. que espiritualmente, irmãos de sangue. Então nós precisamos nos tratar com fraternidade literal, com fraternidade real. Então, aí eu me recordo desse trabalho, e eu vou citar aqui um nome, mas eu não quero fazer nenhuma polêmica nem nada, é apenas uma ilustração. Fica à vontade. Okay? Mas eu tive acesso, porque o meu sogro, ok? O meu sogro, durante a vida dele, ele já é falecido, e ele deixou, inclusive, tudo para mim de herança. Então eu tenho todo o material, li, conheço até certo ponto, e etc, etc. Há muito, sabe, muitas ideias errôneas, muita coisa complicada acerca desse assunto. Mas eu quero falar sobre a maçonaria. Então, o meu sogro, ele foi maçom durante muitos anos. Minha esposa cresceu nesse ambiente. E ela narra para mim alguns episódios onde o meu sogro, sem conhecer uma outra pessoa em uma outra cidade, por exemplo, eles eram de Piraí, no Rio de Janeiro. Vieram passar férias em Guarapari. Tiveram lá uma dificuldade com o carro. Passou um rapaz, por ver o adesivo no carro, reconheceu que ele era maçom.
já se cumprimentaram de um jeito que eles se reconheciam e já perguntaram de que loja você é, da loja tal, da região tal. Meu irmão, vem comigo, vamos botar seu carro na oficina, vamos consertar, sua família vai lá para casa, vamos no restaurante comer. O cara tratou ele como se fosse de fato irmão, chamando a minha esposa, vem cá minha sobrinha, vem cá, e não sei o que, e tal, é assim que eles se tratavam. Então eu lembro que quando eu fiz esse trabalho, eu falei, aprendendo com o que nós consideramos errados. E aí o que eu aprendia com a maçonaria era viver uma fraternidade real. Porque a gente se chama de irmão, mas na prática, Carol, a gente não vive de fato como irmão, sabe? E quando você toca nesse ponto, me faz lembrar isso, e eu faço questão de falar, porque nós precisamos, de uma vez por todas, resgatar a fraternidade cristã. Sobretudo porque nós estamos no século XXI, já na terceira década, e estamos num tempo da afetividade. Nós não estamos mais na modernidade, não é mais a legalidade, não é mais a disciplina, não é mais o militarismo, é uma outra realidade, é o tempo dos afetos, ninguém se apega mais à placa, à lei, ao estatuto, ao regimento, a gente agora se apega às pessoas. Então, por isso que as pessoas mudam hoje facilmente de denominação, coisa que na modernidade não acontecia. Por quê? Porque estamos em outro tempo. Agora, o que rege esse momento são os afetos. Então, se eu tenho um afeto naquela igreja, é ali que eu vou ficar. Não interessa a placa, a cor da parede, o estilo musical, eu estou ali porque eu estou ligado a determinada pessoa, ou um determinado grupo de pessoas. E a gente precisa acordar para essa realidade, viver conforme esse, sabe? Estou dizendo que a gente vai tomar a forma do mundo, estou dizendo que a gente vai apresentar o evangelho de uma maneira que o mundo possa compreender. E se o mundo está ouvindo bem a linguagem da afetividade, é nesse campo que a gente precisa atuar para se tornar mais relevante. Mesmo porque eu acho que nessa falta de relação com pessoas, a gente se esquece que quem convence é o Espírito Santo. A nós cabe fazer a plantação. Se haverá ou não colheita, não depende de mim. Não depende de mim. Mas o que eu tenho vivido, e isso também não é vivido de tanto tempo, porque essa ficha me caiu há pouco tempo, mas me caiu, e que eu sempre falo isso com o pastor Doronésio, caiu de um jeito que só pode ter sido vindo de Deus, assim, não há outra explicação. Porque me coloca um peso de responsabilidade muito grande. De eu querer que essas pessoas tenham uma qualidade de vida, de eu brigar... de eu brigar pela dignidade... De eu brigar pela dignidade delas. E por que não pode? E, por exemplo, nós agora na igreja lançamos no mês passado, e a gente vai fazer de forma mensal, um culto em Libras. O senhor já fez uma ordem de culto em Libras, pastor? É um trem difícil demais, porque os nossos cultos são para ouvinte. Aí quando você pensa, vamos botar um momento de louvor com 6 cânticos, você fala, você vai fazer isso pro surdo? Beleza, o surdo se amarra, o surdo gosta de dançar, né? E ele gosta, mas não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, quando você coloca o seu foco em pessoas, são tantas coisas que são reconstruídas que você vira uma outra pessoa. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Porque a nossa intenção tem sido realmente priorizar pessoas, criar relações que sejam relações que tragam memória para uma vida. Sabe? Que tragam memória para a vida. Lembrem de mim daquilo que eu fiz, do que eu pude cooperar, da palavra que eu lhe dei, porque ela é real. Ela é real. E são 2 momentos que na minha vida parecem que cai uma ficha. Eu acho que a maternidade faz isso com a gente. De eu me sentir tão responsável de fazer com que o texto de Deuteronômio que diz que, né, você vai falando de Jesus, vai caminhando e vai falando. E eu peguei aquilo para mim em relação aos nossos filhos, né, eu e meu esposo. Eu falava, eu preciso que esses meninos vejam Jesus sem que eu precise ficar, sabe? Vamos fazer agora o nosso culto doméstico, nós vamos sentar e fazer toda a liturgia. Eu preciso que esses meninos vejam Jesus na coisa que a gente faz dia a dia. Sabe? De eu me preocupar, de eu falar, nós vamos parar tudo aqui, nós vamos ajudar o irmão que precisa. Não, a gente ia comprar isso, mas a gente não vai comprar porque aquele irmão está precisando mais. Então, isso tem sido uma verdade. Uma verdade dura, às vezes. Mas que pra gente tem feito, tem virado identidade. Então,
Na igreja, por exemplo, os vídeos hoje que são colocados no Facebook da igreja ou nas redes sociais da igreja, todos têm acessibilidade para Libras. Porque nós temos irmãos que são surdos. E eu não posso fazer um programa para surdo e um programa para ouvinte. É um programa para a igreja. E o que eu sempre tenho batido na tecla nos últimos tempos é que essa bandeira de igreja inclusiva, para mim isso não existe. Porque igreja, para mim, tem que ser igreja. É pleonasmo. Igreja, inclusive, é pleonasmo. Porque eu, apesar do meu pecado, fui incluído. Todos que foram incluídos tinham alguma imperfeição. Física, moral, intelectual, espiritual. Todos nós somos deficientes em alguma área da nossa vida. E por isso precisamos do evangelho. Exatamente. Então eu sempre tenho falado, gente, vamos defender uma igreja que seja igreja. Gente, é isso aí mesmo, tá certo. Ela tem que ser igreja. Esse negócio de botar a igreja com bandeira de acessibilidade, isso para mim não faz sentido, porque a gente precisa fazer diferença real na vida dessas pessoas. Nós temos, por exemplo, uma irmã que é da nossa igreja, que ela tem uma síndrome chamada síndrome de Irlen, que é uma dificuldade visual. Ela não consegue decodificar algumas informações. Então tem luzes, por exemplo, que a gente não pode usar no culto. Aí eu penso, entre ela tocando e a luz no culto para ficar mais bonita, eu prefiro que ela toque. Eu tenho certeza que esse é o olhar de Deus também, entendeu? De trazer pessoas, Nós colocamos uma essência de igreja, de templos, e que isso precisa cair. E que isso precisa cair para fazer sentido. Senão, a nossa palavra fica vã, né? Fica em vã filosofia. E aí não faz sentido. Precisa ser prático. Isso aí. A Lorena está perguntando se é a primeira igreja batista de Vitória. É sim, de Vitória que a gente está falando. Exatamente. Mas... Esse Carol é meu marido. Ok. Ó, essa que está batendo palminhas aí, Silva Renata Mendes, de Guaranhões, é minha ovelha preciosa, ela é pedagoga, é professora também, trabalha em escola e também tem essa perspectiva e essa consciência daquilo que nós estamos conversando aqui, né? Sim. Peraí, é porque passou aqui. Tem a Cláudia, que ela é da primeira, tem uma galera da primeira. Tem uns parentes, tem uma galera que estava no curso de Libra que veio para cá. Bom demais. Então, muito legal. Como que foi o processo aí de implantação desse ministério? Quais são os desafios? Como que se dá isso na prática? Porque a gente está conversando aqui na teoria e é muito lindo, muito empolgante, mas na prática a gente tem vários embaraços e entraves. E qual tem sido aí prática, a sua realidade? Eu acho que a prática, o ponto mais complexo da prática é que são muitas possibilidades de síndromes, deficiências e transtornos. E a gente não tem controle de todas elas. E a gente sabe pouco algumas vezes sobre elas. Mas quando você tem um irmão com essa necessidade, a gente precisa se reajustar. E aí a gente precisa ir para a pesquisa e saber o que a gente pode fazer. A gente precisa correr atrás dessas questões todas. Então essa é uma dificuldade. Eu acho que mudar cultura de qualquer organização social é também um desafio. E demora, às vezes, uma geração inteira, né, Carol? Exatamente, que é o que a gente tem falado muitas vezes. Eu falo, o Ministério Amor Incondicional não vai trazer um resultado em dezembro. Ele vai trazer um resultado daqui a 20 anos com uma igreja com um perfil diferente. Onde as pessoas consigam aceitar umas às outras, onde as diferenças ficam mais reduzidas e onde a proximidade gera multiplicação e não divisão. Mas essa tem sido a nossa luta. É um ministério que não tem visibilidade. Então, se a gente pensar assim, o que o Ministério Amor Incondicional faz e o que ele vai... É um ministério que não tem visibilidade porque a gente trata com pessoas com histórico enlutado. Tem famílias que ainda vivem um luto do laudo, tem famílias que negam um laudo. Então, nós temos vivido essas questões todas, mas ainda assim, trabalhando com muito amor. E levando conosco aquilo que a gente acha que é essencial, que é falar da cruz. E para chegar nela, a gente perpassa pelo amor e pelos milagres e pelas coisas que ainda pode se fazer.
Mas a gente acaba vendo resultados muito interessantes, de famílias muito agradecidas, de histórias que hoje são contadas de forma muito diferente. E aí isso a gente vai vendo que é ação do que Deus pode fazer, porque a gente, humanamente, não pode fazer nada mesmo. A experiência que a gente tem de escola, que, por exemplo, aqui eu trago, é uma experiência que cai por terra quando são questões muito mais importantes que precisam ser levadas em consideração. E é isso que a gente tem feito. A gente tem nesse tempo de pandemia, é muito difícil. Porque, por exemplo, nós temos muitas crianças autistas e o autista tem um problema com rotina. Então, essas famílias têm passado muitos problemas. Mas, em contrapartida, do campo da surdez, a gente tem conseguido potencializar muito. Nós estamos no segundo curso com Libras, e que a gente faz no espaço EAD, à distância, né, virtualmente. A gente tem esse culto que consegue ser transmitido. Carol, quando é que a gente vai e o que é que precisamos? Não sei se você já pensou nisso. Porque eu sou de pensar uns negócios que ninguém pensa. Acho massa. Às vezes eu ganho com isso, porque eu saio na frente. Às vezes eu perco, porque eu sou incompreendido. E aí eu apanho demais até que a tese se comprova. E aí as pessoas precisam pedir perdão. Cara, você realmente estava certo. Enfim, é como esse negócio da virtualidade da igreja. Eu bato nessa tecla em 10 anos. Desde quando, antes de eu ser seminarista, eu já batia nessa tecla. Vamos filmar, vamos fazer vídeo, vamos à internet, vamos... porque eu quero aparecer, porque eu quero me promover, porque eu quero ser famosinho. Ok, aí tiveram que passar 10 anos, veio a pandemia para todo mundo tomar aquele baque e falar, caramba, o cara estava certo. A gente precisa estar na internet, senão a gente não vai falar com ninguém. Sabe? Então, enfim. Mas aí, por exemplo, vou te dar um exemplo. Esses dias eu pensei, vou falar aqui, as pessoas vão até copiar a minha ideia. Eu vou mandar fazer umas camisas com o nome da igreja, com o nome da live, por exemplo, hashtag live da hora nona. Na pandemia eu estou fazendo todo dia, porque é o que dá para fazer, então estou fazendo. E foi meio sem querer mesmo. Na verdade, eu entrei em contato com o pessoal, porque no início eu pensei assim, vou fazer com uns nomes mais pá, né? Vou chamar o fulano da música, o Beltrano da teologia, eu tenho acesso, tenho contato, então eu vou fazer para dar aquele boom, uma chacoalhada uma vez por semana. Só que aí eles foram respondendo, eu só posso na terça, eu só posso na sexta, só posso... Não sei. Eu falei, meu Deus, para ter todo mundo eu vou ter que fazer todo dia. E se eu fizer uma semana todo dia, para eu continuar tendo todo mundo que eu quero, eu vou ter que continuar fazendo todo dia. Sabe Deus quantas lives eu vou ter que fazer. Mas amém, aceitei o desafio, lancei que era todo dia, peguei 20 convidados, fechei uma agenda de 20 dias e depois fui correndo atrás, e estamos aí já quase 100 lives já. E aí, o que eu reparo? Por exemplo, eu estou com a camisa de um congresso, ó, tá vendo? Tá ao contrário. Por quê? Porque live a gente faz na câmera frontal. Porque eu preciso ver o convidado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou silcar umas camisas ao contrário. Para que na live elas fiquem legíveis. Entendeu? Ninguém pensou nisso. Pelo menos eu não ouvi ninguém fazer ou falar sobre isso. Eu vou silcar umas camisas ao contrário e vou separar uma gaveta, camisa de lives. Toda vez que eu vou fazer uma live, eu pego aquela camisa ao contrário. Não é legal, Carol? O que você acha? Massa, eu acho que é isso aí. Não, que maluco. Que maluco. Eu tenho um olhar, eu tenho um olhar artístico. Eu tenho um olhar artístico para as coisas. Eu acho que é isso aí, a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que fazer. Não é o que dá resultado? Pois é, então. Você então. vai conseguir ler? E eu tenho a pessoa essa que tem dislexia. O meu problema é o irmão que tem dislexia. Como é que ele vai ver essa letra ao contrário? Não é? Essa letra ao contrário para ele é muito pior. Muito. Então, cara, não tem problema. Duas coisas que eu penso sobre esse assunto que nós estamos conversando e que está muito proveitoso e está sendo assim, uma grande surpresa para mim. Está muito legal, estou amando essa live. Uma coisa que eu penso é o seguinte, as pessoas sacralizaram os métodos, os ministérios, nem são bíblicos. Não tem embaixador do rei na Bíblia, não tem mensageiro do rei na Bíblia, não tem MCA na Bíblia, não tem nada disso. A gente inventou, foi relevante durante um tempo por conta de uma demanda, mas a gente precisa repensar a relevância dessas metodologias hoje em dia. Nesse tempo, exatamente. Então, veja bem, imagine, vou ilustrar,
não vou tocar nesses ministérios, que pode parecer que eu sou contrário, e como presidente dos pastores, eu posso me complicar aqui. Então, eu vou, eu vou ilustrar com algo lúdico. Imagine, Carol, que nós tivemos durante 30 anos um ministério de datilografia. Década de 60, década de 70 e década de 80. Um ministério de ação social, um curso de datilografia de graça para a comunidade. Aquilo encheu de gente na igreja, alcançamos muita gente por causa desse curso, ele deu muito fruto, tornou a nossa igreja relevante. Aí eu te pergunto, para que serve, em 2020, um ministério de datilografia? Faz sentido nenhum, né? O ministério do videocassete, a gente tinha um ministério de videocassete, uma videoteca com várias fitas em VHS e vários videocassetes para serem usados nas... Entendeu? Aí o que é que adianta hoje o ministério do videocassete? Não, porque eu fui alcançado pelo ministério do videocassete. Nós não podemos acabar com o videocassete na igreja. Ah, porque papai que deu o primeiro videocassete para esta igreja, né? Leva e guarda em casa. Você lembra Quem do tem papai? ouvidos, ouça, né? Tá todo mundo entendendo o que é que eu estou querendo dizer. Então, Carol, a gente fica agarrado com as metodologias, santificando o método, e Deus não unge métodos, Deus unge homens, Deus unge pessoas, para serem usadas no seu tempo, para que ela faça diferença na sua geração. Não adianta eu querer impactar a geração passada, já passou. Eu preciso pensar na minha e na próxima. Então, as pessoas precisam se desprender das metodologias, ainda que no passado elas foram uma bênção. Amém, foi, marcou a história, mas a gente precisa repensar algumas coisas. Primeira questão é essa. A segunda que eu penso, e eu acho que ninguém, pelo menos ninguém puxou esse assunto comigo, qual será o dia da consagração do primeiro pastor ou pastora, dependendo do contexto, surdo? Já se pensa a respeito. Como é que a gente vai ensinar teologia para essa pessoa? Como é que a gente vai dar condição a ela para que ela passe por um concílio, responda às questões, para que ela pregue, para que ela lidere, para que ela seja, por exemplo, um pastor auxiliar, um pastor surdo, pastor batista surdo, que vai me auxiliar no ministério com os surdos nesse tempo. Né? Que na verdade, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente pensa fora da caixinha. Tem umas coisas que eu não abro mão, porque eu acho que são essenciais. Então eu não abro mão, mas também não obrigo que ninguém pense como eu. Tem umas práticas culticas, por exemplo, que me incomodam profundamente. Eu falo que tem música que foi composta, sei lá, por um Milton Nascimento, que algumas vezes ela é muito mais cristã do que a gente tem cantado dentro das igrejas. Mas tudo bem, não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente dá pano pra manga. Mas tudo bem. Então eu acho que os processos não dão para serem santificados de jeito nenhum. A gente precisa focar em pessoas. E suprir a necessidade delas, seja qual for. Porque o suporte que a Bíblia fala é colocar no ombro e carregar. Não é de suportar até não dar mais. Você falou a palavra exata, a sua semântica está perfeita. Se você abrir o dicionário e procurar o significado de ministério, você vai achar serviço. Se você procurar o significado de serviço, você vai achar atender a uma necessidade ou suprir uma demanda. Teve uma necessidade e existe um serviço. Por exemplo, eu contrato alguém para fazer uma faxina. Por quê? Porque está sujo. Sujou, surgiu a necessidade, a demanda. Então vem a faxineiro, o faxineiro, para suprir aquela demanda, atender aquela necessidade. Se não existe sujeira, não existe o serviço de faxina. Não tem como você ter o serviço para gerar a demanda. É a demanda que gera o serviço. Aí a gente inverte. A gente quer ter os mesmos ministérios do passado e atender a geração atual. Mas não dá. A gente precisa ver quais são as demandas atuais para criarmos os ministérios que vão atender essas demandas. Simples assim. Por exemplo,
você tocou na questão da consagração de pastores. Nós temos pastores surdos. Mas, em contrapartida, são pastores que hoje a toada que se tem levado é que se crie uma igreja, a primeira igreja batista em Libras, ou a primeira igreja batista de surdos. Para mim, Carolina, eu não sou surda, mas eu acho que é uma nova forma de segregação. Sim. Porque eu acho que essas pessoas precisam estar juntos com ouvintes, com quem não tem um membro, com quem tem... Igreja é corpo. Exatamente. É igual esses ministérios voltados para a juventude, voltado para surfista, para skatista, nada disso. Igreja é igreja. Aí sabe o que me vem na cabeça? O idoso, o pagodeiro, a criança, todo mundo junto, meu amigo. É igreja. Quando me fala sobre isso, o que me vem na cabeça é o seguinte: você pensa numa igreja dessa, com surdo, por exemplo, e a casa do lado pegando fogo e soando um alarme. Quem é que vai dizer para a igreja que o trem está pegando? Então, assim, nós precisamos, não é criar novas possibilidades, nós precisamos nos refazer com o grupo que nós temos. Se o empecilho tem sido o conhecimento da Libras, então que nós vamos lá e vamos estudar e vamos aprender para falar com ele. Porque Libras, por exemplo, é a segunda língua oficial no Brasil. E quantas pessoas falam? Quantas pessoas conhecem? Os pastores, por exemplo, eu acho que existe um olhar no seminário de se ter uma disciplina de Libras para as pessoas que fazem o seminário. E a minha pergunta é por que não tem isso até hoje? Porque quantos surdos já foram batizados e o pastor não consegue dar uma boa noite para ele? E assim, não é porque o pastor é ruim, porque o pastor é mau, porque o pastor... Não é nada disso, é porque também não ligou o botão de que aquele surdo também é a ovelha dele. Porque normalmente o surdo da igreja é a ovelha do intérprete. Então a gente precisa se atentar a isso. Temos uma surda que frequenta aqui regularmente, é de uma família da igreja. Eu falo com ela em todos os cultos, eu dou boa noite para ela. Lindo, ela lindo. Nem foi alfabetizada em Libras. Então eu já conheço, eu sei que algumas coisas ela entende Libras, outras coisas tem que ser gesto mesmo, que é o jeito que ela aprendeu. Então, um dia nós estávamos numa programação da juventude, ela estava presente, eu preguei, fiz o apelo a ela em sinais, e ela respondeu ao apelo dizendo que cria em Cristo e que queria ser batizada. Glória a Deus. E Glória a Deus. eu estive pregando num retiro de uma igreja de Cachoeiro, e tudo que eu pregava e as meninas interpretando, e eu fazia questão de parar e falar assim, espera aí só um minuto, agora eu quero falar só com eles. Traduz para eles que o que eu estou dizendo é isso. E eu fiz um apelo, 4 surdos decidiram num retiro, e eles falaram com a intérprete para ela me dizer, fala com ele que ele é o primeiro pastor que prega só pra gente. Gente, lindo um trem desse. Porque geralmente eles pregam para os outros. Prega pro ouvinte. Tabela. Agora não, ele fez pra gente para ir para os ouvintes de tabela. E eles se sentiram prestigiados. Só por isso, por esse pequeno gesto, eles já se abriram para o evangelho e 4 conversões. Olha só, pois eu acho que essa mudança, esse repensar, entende? Nós temos, por exemplo, algumas questões que trazem estereotipias, né? As crianças ou as pessoas acabam tendo comportamentos regulares para se organizar. Então, por exemplo, a gente tem alguns que fazem barulho, alguns que se balançam, então ele vai passar o culto inteiro balançando. Mas assim, é o reajuste de olhar, entendeu? É só reajustar o olhar. Sim. É só a gente colocar o óculos do outro que a essa gente... menina surda, Carol, ela tem o WhatsApp e ela se comunica por emojis, entendeu? Massa. Emoji. Não, eles são ótimos. Aí ela manda áudio, você tem que ver que gracinha. Áudio. Aí eu vou lá e respondo em emoji, entendeu? Para ela ver que eu ouvi, que eu entendi. Aí ela manda uma foto. Aí ela pergunta se tá bonita na foto. Eu, tá bonita, bota o coraçãozinho, entendeu? Às vezes eu mando uma selfie minha, aí ela fala, tá feio. E ela tá na lista de transmissão da igreja. Toda mensagem que eu mando para a igreja chega para ela. Os links dos vídeos, ela chamada de vídeo para mim, às vezes eu estou no gabinete, eu atendo, mostro para ela que eu estou trabalhando, que eu estou estudando, e a gente, entendeu? Eu não entendo
70% do que ela comunica eu não entendo. Mas só dela estar me vendo ali, balançando a cabeça e olhando para ela já se sente parte, sabe? É o pastor, ele lá na frente, de terno, e ele tá aqui no WhatsApp falando comigo. Cara, é uma pessoa, cara, uma pessoa. Não dá pra gente olhar para essa igreja e ignorar isso. Que quando ela recebeu o corpo glorificado, depois da ressurreição, é possível que ela não seja mais surda. Pois é, pra mim, são questionamentos que eu nem trago, entendeu? Eu acho que a minha responsabilidade é daqui, porque lá em cima nós vamos só pular, nós vamos só... Pois é, então, lá em mas cima é festa. percebe que Pode ser. até uma discussão teológica é possível sobre isso? São inúmeras possibilidades. São inúmeras possibilidades. Precisa mesmo, sabe? Olhar para eles como mais uma pessoa deste corpo, não interessa a demanda. Porque tem gente que é fisicamente perfeito, mas emocionalmente é deficiente, é tetraplégico emocional. Mas só porque é fisicamente perfeito, se acha melhor, às vezes a pessoa tem uma deficiência visual, auditiva ou de locomoção, mas emocionalmente é perfeita. Se aceita, não se cobra, é pra cima, é alto astral, feliz. E aquela pessoa que é fisicamente perfeita, emocionalmente é um frangalho. Então, cada um com sua deficiência. Eu com a minha. Às vezes a deficiência é moral, às vezes é emocional, às vezes é espiritual, às vezes é física. Então, não importa a deficiência, em qualquer área da nossa vida, todos somos, em alguma medida e em alguma área, deficientes. Se a gente percebe isso, acabou, não tem mais ninguém diferente. É todo mundo igual. O que fecha o ciclo é a graça. Isso aí. E essa graça precisa me mover para trazer resultados. A gente precisa trazer resultado, né? Em alguns dos lugares que eu estava lendo esses dias, me falava sobre isso, assim, que a graça que me salva é que tem que mudar minha vida e mudar de verdade. E mudar para a compreensão de corpo. A Bíblia já disse que nós seríamos diferentes. A Bíblia já disse que nós não seríamos iguais, mas que essa junção de diferentes que ia fazer com que o corpo acontecesse. E a graça e a misericórdia de Deus completaria aquilo que falta. Então, a nós, o que nos foi deixado como ordenância é pregar o evangelho a toda criatura, a toda língua, a toda raça, a toda nação. Isso aí. Quem fecha e quem amarra o esquema é o Espírito Santo, não é com a gente. Toda criatura. Criança é criatura, deficiente é criatura. Toda criatura, meu amigo. Exatamente. E comunica o evangelho a toda criatura. Que história é essa? As crianças são a igreja do amanhã. Não sei. Nada disso, meu amigo. Igreja de hoje. Comunica o evangelho, faz um apelo, batiza. Tem que ter 7 anos para batizar. Onde você viu isso? Deu profissão de fé? Creu em Jesus? Aprendeu o básico da doutrina? Os pais concordam? Joga dentro d'água, meu amigo. Exatamente. Vários que são bênção para a nação e para o mundo foram batizados aos 7, aos 9, aos 11 anos. E aí? Eu fui batizada aos 8 anos de idade. Na época, pelo pastor Samuel. Que é um pastor de outro tempo. Aí também tem um pedigree, né? Vamos combinar, né? É um pastor, não é muito bem batizada, né, gente? Pensa, muito bem batizada. Não vou precisar nem batizar de novo. Mas, pastor, nunca me arrependi. Isso sempre fez sentido na minha vida, sabe? O sacrifício de Jesus sempre fez sentido. O amor de Jesus sempre fez sentido. E esse amor e essa graça precisa fazer sentido sem que às vezes eu precise falar. Porque é o que eu tenho sempre falado para as pessoas. Mas como é que eu vou me comunicar? Eu não sei fazer libras. Mas ele é cego, ele não está me enxergando. Eu falei, faz o que você sabe fazer. Quem completa a obra é o Espírito Santo. E eu creio nisso de verdade. Eu creio nisso de verdade. Assim, se preocupa que essa pessoa tenha experiências com Jesus. Sabe, tenha histórias com ela, suporta ela, carrega ela com você para que ela tenha experiências com Jesus para contar. E pega carona na história que ela vai ter para contar, porque vai ser bênção para sua vida também. Então é mais ou menos nesse caminho que nós estamos tentando. Eu nunca vi uma igreja que estivesse se preocupando. E isso é com toda a palavra de Paulo que eu trago para mim, assim, por miserável homem que sou, porque isso de nada é meu. É do Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Mas a gente não tinha visto até então uma igreja que estivesse se preocupando com a educação cristã para as pessoas que precisavam de adaptações. Nós vimos muitas igrejas preocupadas com acessibilidade. Nós vimos muitas igrejas preocupadas em receber, em abraçar, em acolher. Mas e a página 2? Aonde que esse menino vai ficar? Quem vai falar sobre os princípios da doutrina? Quem vai falar sobre autista, por exemplo? Como é que a gente vai falar sobre o Espírito Santo para um autista? O autista não abstrai. Falei, vai, se vira, dá um jeito. Usa o que você tiver como criatividade. A responsabilidade de falar é sua. Se você não sabe como fazer, você vai pedir a Deus, porque Ele vai te dar sabedoria e condição para fazer. Mas você precisa... Sim. Isso que eu queria lembrar, eu esqueci o nome do filme, tem um filme lindo que é baseado em fatos reais, que a Sandra Bullock é a personagem principal. Fugiu agora o nome. É um menino, ele é um jovem, fatos reais. Ele é muito grande e muito forte, e ele é da periferia, pobre, a família totalmente desestruturada. E ela é uma dondoca, uma mulher assim rica e tal, e o filho dela estuda na escola, e aquele menino tá lá também. O menino é meio que infrator e etc, etc. E ela pega um amor por aquele menino, leva esse menino para casa, um jovem. Isso, Gislândia, obrigado. Um sonho possível. Um sonho possível. Lindo filme. E aí coloca o menino, ele é muito grande, muito forte, colocam ele para jogar futebol americano. E ele é, pelo que o enredo do filme apresenta, um pouco ou autista ou disléxico. Uma das duas possibilidades. Ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Ponto. O técnico de futebol fica tentando, da maneira tradicional, que ele aprendesse a proteger quem está com a bola. E o técnico vai na metodologia tradicional e briga, e fala, e não resolve. Aí a mulher entra lá no campo, essa cena é genial. Ela entra, pega e diz que foi verdade mesmo. O cara existe, tá lá nos Estados Unidos, né? Pegou o menino e falou assim, olha só, lembra aquela vez que você bateu de carro e você protegeu o fulaninho, que é o filho dela, né? Então, quem tá com a bola é da família. Quem tá com a bola é o fulano. Se pegar a bola, você tem que proteger. Você entendeu? Sim, mamãe, eu entendi. Pegou a bola, é da família. Acabou. Todo mundo que pegava a bola, ele... E aí eles ganham o campeonato, porque o menino entendeu de forma, né, diferenciada que ele precisava proteger. Então, às vezes, a gente precisa estar atento e transmitir a mensagem não da melhor forma para nós, mas de forma que seja, né, entendível por quem está recebendo. Eu acho que é esse olhar, adaptações. Nós precisamos nos adaptar. Excelente. É um novo tempo. É isso aí. 1 milhão de possibilidades de diagnóstico que a gente não vai saber qual vai cair nas minhas mãos. E a gente precisa pesquisar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa se dedicar a amar. Sim. Tem que amar. E amar é exercício. Né? Amar é a escolha. Olha, eu escolhi que eu vou amar. Mas ainda dá tempo de eu dar mais um testemunho pessoal. Quando eu era pequeno, eu fui... Não sei se chegou a ter laudo, mas eu fui em psicólogos e tal. Eu fui diagnosticado como hiperativo. Na época era assim que chamava. Hiperativo. E eu fiz uns testes e deu assim um QI altíssimo, mas eu não conseguia parar quieto. E na escola eu era um péssimo aluno na disciplina, mas na hora das notas eu nunca tive nota vermelha na minha vida. Nunca estudei, nunca tive caderno, nunca fiz dever de casa, nada, nada, nada. Me dá a prova aí. Que bênção! E aí, gente, que menino bênção, Jesus. O que acontecia? Quando a professora passava o início da matéria, eu já entendia. 10 minutos de aula eu já entendi. Eu bagunçava os outros 50 minutos. Eu já entendi. E aí, eu por fazer muita bagunça, acabei contrariando uma professora e eu agredi ela, e, enfim, foi um negócio complicado e foi justo, eu sofri uma disciplina e eu fui convidado a me retirar e aí fui para uma outra escola. Escola pública, numa pequena cidade de Minas Gerais, tinham 2 grupos e um ginásio. Então eu estudava no grupo perto da minha casa, fui expulso, fui para o outro grupo do outro lado da cidade. E aí a notícia chegou, ó, sabe aquele loirinho que é Diabo Loiro, meu apelido? Ele tá vindo aí. E aí falaram com a dona Rita Galo, a professora da 4ª série. Ô Rita, você fica esperta que aquele menino da Jô, Diabo Loiro, foi expulso lá do Emílio Soares, tá vindo aqui pro Marieta e vai ser seu aluno, porque ele é 4ª série, tá?
Aí a dona Rita foi para casa desesperada. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse menino? Esse menino é um capeta. E aí ela foi ler coisas. E aí ela falou, ele tem hiperatividade. O que ela sacou na hora? Eu vou dar uma atividade mais difícil para ele, que eu vou prender ele mais tempo de atenção, e para a classe eu dou uma mais fácil. E se ele terminar, eu vou dando mais atividades, preciso manter ele ocupado. Resultado, eu aprendi demais e foi uma benção. Para os pedagogos que estão na live, é a nossa famosa prova adaptada. A gente adapta a prova para o menino, vai fazer o quê?